Jesus está voltando. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja. Começa agora o programa Ceifeiros de Cristo, um programa evangelístico e com foco missionário. Programa Ceifeiros de Cristo, Ceifeiros de Cristo, anunciando as boas novas. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra Auxiliar Gilvan. Aleluia, glória a Deus. Uma boa tarde de salvação aos ouvintes da palavra do Senhor. Estamos mais uma sexta-feira no nosso programa Ceifeiros de Cristo, com mais um estudo da palavra do Senhor, referente à nossa salvação, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar fazendo a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, e venha operar nesta tarde, meu Pai, na vida daqueles que necessitam da Tua palavra nesta tarde, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, meu Deus, vem clarear nossas mentes e que seja dito aqui, meu Deus, tudo na responsabilidade e na paz do Teu Espírito, para que venha, meu Deus, fortalecer as almas que necessitam da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. E vou pedir um hino para a adoração da palavra do Senhor. A igreja, dono da igreja, com Estevão Jacinto. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida. Tem gente querendo e pensando ser o dono da igreja. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja.
dizendo: foi Deus quem me deu, essa é minha igreja. Tem gente levantando o muro, fechando a igreja, dizendo: ninguém entra aqui na minha igreja. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira, tem vara, cajado e azeite na sua candeia. A igreja é morena e também é toda formosa, não é verde nem azul, nem cor de rosa. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Jesus sabe quem ela é, Jesus a conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. Auxiliar Gilvan, o programa. Aleluia, glória a Deus. É o único dono da igreja que somos nós, é Jesus. Nós é que somos a igreja e o único dono nosso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Boa tarde de salvação a todos os ouvintes da palavra do Senhor nesta tarde no nosso programa Ceifeiros de Cristo. Eu aqui vou fazer os anúncios, vou passar para o pastor Jefferson também para poder a gente ver quem que está ligado, né? Os estados que estão ligados, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar prosseguimento ao ensinamento da palavra do Senhor. O pastor Cristiano da Casa de Recuperação Nova Vida, Deus abençoe a todos aí da Casa de Recuperação, aqui no bairro Aloque, em São Cristóvão, em Sergipe. Quem quiser ligar para o pastor Cristiano, os números são esses: 799-8816-1118. Para a honra e Nossa Senhora e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também abriu uma casa de recuperação no estado de Alagoas, em Maceió. E o telefone é 829-8128-3801. Alô, ouvintes de Maceió. Você que tiver com um drogado na sua casa e não saber mais o que fazer, entre em contato com o pastor Cristiano neste telefone, 829
81 28 38 01, porque aí ele vai, através da direção de Deus, dizer como é que você deve proceder com esses que estão nessa situação, precisando da ajuda da gente também. Sabemos que só Jesus é quem tem todo o poder de resolver toda a situação. E avisando aos ouvintes que a reprise deste programa é todos os sábados, ou seja, amanhã, à 1h da manhã e às 13 horas da tarde. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre alcançando mais almas, através dessa rádio abençoada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo pertence a Ele. Eu vou dar oportunidade agora ao pastor Jefferson para que ele divulgue a rádio e assim diga quem está participando aí e também anuncie aí esse novo evento da igreja dele, que é uma novidade, né? Para os homens, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja dele não, a igreja onde ele congrega, viu? Que é a igreja de Jesus. Está com a oportunidade, pastor. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão Gilvan. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs sintonizados aqui no programa Ceifeiros de Cristo, espalhado por todo o Brasil. Um abraço para o nosso irmão Ed. O irmão Ed mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Ele está ouvindo a programação. Ele falou o seguinte: estou ouvindo essa programação desde de manhã e estou sendo muito edificado. Meu irmão Ed, permaneça aí, porque com certeza você será edificado em nome de Jesus. Irmão Rodrigo, na Barra dos Coqueiros, ouvinte fiel aqui do programa Ceifeiros de Cristo, já mandou mensagem para a gente aqui e já também sintonizou, mandando a paz do Senhor. Deus abençoe, querido. Obrigado pela sua audiência. E eu queria mandar um grande abraço para as pessoas que nos ouvem em diversos lugares aqui do nosso estado. Aracaju está conosco, Carmópolis, Itabaiana e também a cidade de Frei Paulo. Um abraço para todos vocês, amados. Que Deus abençoe sua vida e continue conosco aqui, porque o programa de hoje está uma bênção. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também para os irmãos aí da cidade de Sinop, no Mato Grosso, acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pela audiência. Você em Uberlândia, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, e também na cidade mineira de Betim. Um grande abraço para todos vocês e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amados, amanhã nós vamos ter sequência, ou melhor dizendo, daremos sequência à nossa programação de último sábado do mês na nossa igreja, a Comunidade Aliança de Restauração, com os trabalhos do curso do Homem ao Máximo e Mulher Única. Nessa oportunidade, vamos estar falando amanhã, subordinado ao tema Trocando de Cabeça. Seja você a mudança que você quer do outro. A Bíblia diz em Mateus 7,12 que Jesus falou: portanto, todos vós quereis que os homens vos façam, fazei você primeiro. Então, eu devo ser a mudança que eu quero não só para mim, mas que eu quero para toda a minha família e também para o mundo. Eu costumo dizer que se eu desejo ver a minha cidade limpa, eu devo começar pela porta da minha casa. Então eu devo ser a mudança que o mundo precisa. Com certeza amanhã, a partir das 17 horas, será muito edificante e fica aqui o convite extensivo a todos vocês. Deus abençoe. Um abraço para o irmão Flávio Lúcio, super fã aqui da Riave Gospel, que também já está conosco. A paz do Senhor, querido. Fique conosco em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos começar agora o estudo da palavra do Senhor. Eu passo agora a oportunidade para a irmã Silvani. Glória a Deus. Mais uma sexta-feira aqui, né, irmãos? Temos motivo de sobra para agradecer esse amor eterno do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos estar passando hoje a continuidade do estudo a respeito da salvação. E a pergunta que está baseada dentro desse estudo é saber, pelo que você conhece as Escrituras, a pessoa, ela pode ou não perder a salvação e a vida eterna? Por que essa pergunta, irmã Silvani? Porque existem pessoas que têm um tipo de pensamento onde elas acreditam que Deus, ele já escolheu pessoas antes da fundação do mundo e que essas pessoas, elas herdam a vida eterna. Já tem outras pessoas que ensinam que as pessoas podem escolher ser salvo, mas também que não perde a salvação.
Irmãos, quando nós trazemos as perguntas para os estudos de dia de sexta-feira aqui, não é que nós temos dúvida com respeito ao que nós estudamos. Pelo contrário, a motivação que nós trazemos às perguntas é levar você a ter a sua própria opinião. Porque se eu quisesse trazer um estudo aqui baseado na minha maneira de pensar, então eu poderia trazer o meu pensamento e fazer com que você acreditasse nisso. Então, eu não estaria sendo fiel, né? Nem para com Deus, nem para com os meus irmãos. Então, quando nós trazemos as perguntas, fazemos as perguntas, muitas vezes, irmãos, eu faço as perguntas ao pastor Jefferson, à irmã Ângela, ao irmão Gilvan, não é porque eu tenho dúvida, mas é porque eu quero também que eles participem e dê a opinião dele, porque aqui é um programa livre em Cristo, amém? Eu vou passar para a irmã Ângela. Ela vai estar lendo o texto que está baseado nos nossos estudos, que é no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 24. E você que está aí ligado como o irmão Rodrigo, da Barra dos Coqueiros, um abraço forte do Grupo Ceifeiros de Cristo, o irmão Flávio Lúcio, né? A irmã Andréia, eu não vi mais os comentários da irmã Andréia, mas eu deixo o meu abraço aqui para ela, a irmã Andréia, a irmã Laurinete, lá de Umbaúba, né, irmão Gilvan? Umbaúba, que Deus abençoe aos irmãos, em nome de Jesus, e nós vamos estar passando, vocês que estão acompanhando, podem pegar as escrituras, porque o estudo do grupo Ceifeiros de Cristo não é baseado em textos isolados, mas sim no contexto. Então, você precisa da Bíblia para poder acompanhar, amém? Vou passar para a irmã Ângela. Graça e paz a todos. Eu vou ler aqui no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo 24, que diz assim: Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam: Até quando nos deixará perplexos? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. E o texto que nós trazemos como ênfase, né, para poder trazer esses estudos para você, é baseado no versículo 28. Repita o versículo 28, irmã Ângela. Só o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a pergunta é, essas ovelhas que Jesus fala, que ele daria a vida eterna, que elas jamais pereceriam, e que ninguém as arrebataria das suas mãos, nem da mão do Pai. Quem são essas ovelhas? Será que são todas as ovelhas? Ou seriam aquelas ovelhas que permaneceriam no que ouviu? Então, nós vamos estar trazendo outro contexto hoje, que está baseado em 2 Pedro, a partir do capítulo 1. Nós vamos estar lendo 2 Pedro, eu vou ver se eu trago a explicação desse contexto, e 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, e depois nós vamos ler também 1 Pedro, se der tempo, tá bom? Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Por quê? Pela justiça. De quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que é que nós vamos ler 2 Pedro? Porque nós vamos ver dentro do contexto da carta de Pedro, pessoas que foram resgatadas. E que elas vão abandonar, elas vão pisar. Por que você está falando essas expressões? Porque são as expressões que nós vamos estudar. O livro de Hebreus diz que quando você apostata da fé, você pisa no Filho de Deus. Só que hoje a gente vai ver 2 Pedro. Então vamos lá. Vamos ver filhos de Deus, pessoas que foram resgatadas,
mas que abandonaram a sua fé e perderam a graça. E imediatamente você decaindo da graça, você deixa de exercer a sua função de salvo e perde a vida eterna. Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vou pedir para a irmã Ângela ler o versículo 3 e o versículo 4. Leia aí, irmã Ângela. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Por sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas Sim. vos tornei participantes da natureza divina, Certo. havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Certo. Versículo 5 ao 7. E por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. 7. E a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Agora o versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. A palavra de Deus, irmãos, para que você possa entender ela corretamente, é como eu já disse, você precisa ler todo o contexto. Como o tempo não ajuda, o relógio não ajuda, então em casa você pode ler todo esse contexto. Se der, a gente vai explanar mais um pouco os outros versículos, tá bom? Mas vamos explicar até o versículo 9. 2 Pedro 1. Veja que no início do primeiro versículo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele está escrevendo uma carta para pessoas. Mas quem são essas pessoas? Lembra do fundamento desse estudo? Nós fundamentamos esse estudo no Evangelho de João 10, versículo 28. As ovelhas que estão na mão do filho e do pai, elas podem ou não ser arrebatadas. A pessoa que está debaixo da graça, a pessoa que é salvo, a pessoa que sendo salvo, ele herda a vida eterna. Ele pode perder essas coisas? Vamos ver segunda carta. Então, ele escreve, aos que conosco alcançaram. O que, irmã Ângela? Fé. De que forma? Igualmente. E o que mais? Preciosa. Em que? Na justiça. De quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja, pessoas, não quatro paredes. Pedro está direcionando esta carta para pessoas. Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, a graça e a paz, elas não podem ser limitadas. Elas precisam crescer abundantemente. Em quê? No pleno conhecimento de quem? De Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu consigo enxergar aqui Oséias 6. Conheça e prossiga em conhecer a palavra de Deus. E como é que eu posso conhecer a Deus, se eu não consigo ver? E Jesus diz isso. Né? Quem é que fala assim, pastor Jefferson? Você pode dizer que ama Deus, não é assim? Que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que vê? Então, como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu posso conhecer ao Senhor? Eu creio que primeiro
através da palavra, porque você só vai saber o que é certo e o que é errado através da palavra. E segundo, obedecendo aos mandamentos e ao amor ao próximo. Né? Vamos trazer. É por isso que é difícil da gente pegar o contexto direto, porque o Espírito Santo ele vem trazendo mais coisas. Se os irmãos soubessem o quanto as irmãs estudam para poder trazer o estudo todo completinho, mas quando chega aqui o Espírito Santo de Deus faz, não, agora você vai falar assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, lá vem as perguntas, incomodar. Deixa eu incomodar aqui aos ouvintes. Irmãos, Zaqueu, pastor Jefferson, você é pastor, me ajude. Zaqueu, quando ele viu Jesus, ele já conhecia, ele tinha intimidade com o Senhor? De forma alguma, tanto que a Bíblia diz que ele subiu na árvore para ver quem era, ou seja, mera curiosidade. Certo. Mas aqui tá, a pergunta foi, como é que eu cresço no pleno conhecimento de quem é Deus? Aí pode até surgir aquela pergunta, mas ele viu Jesus e não Deus, só que aqui diz que os dois é um só. João 10:30, eu e o Pai somos um. Exatamente. Então, veja só, aí Zaqueu não conhece Jesus, mas sobe na árvore e vê a Cristo. Aí Jesus vem e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu esteja na sua casa. Qual foi, irmão, a maior vitória de Zaqueu? Foi ter o Senhor Jesus dentro da casa dele ou foi o que ele falou ao Senhor? O que foi que ele falou ao Senhor? Senhor, se porventura eu furtei, roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Qual foi da história de Zaqueu? Qual foi o ponto culminante aí dessa história? Foi ele ter visto o Senhor da árvore, o Senhor disse, desça que eu vou para a tua casa, ou o que ele disse? O que foi que moveu o coração do Senhor e ele disse, hoje houve salvação nesta casa? Porque se o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação na sua casa, então tocou no coração do mestre. Então, qual foi a parte mais importante na vida de Zaqueu? Eu não vou responder, não. Eu sei. Agora eu não vou responder, não. Viu? Eu já ia dizer a minha resposta. Se porventura tenho defraudado alguém. Interessante como a religião já qualifica Zaqueu como ladrão, né? Mas ele, na verdade, está dizendo assim, se eu roubei. Se eu roubei. Ou seja, há uma possibilidade. Eu vou dar só uma pista aqui para a minha resposta. Zaqueu, ele fala da primeira aliança e da aliança em Cristo. Pela resposta dele. Por isso que Jesus, vendo a resposta dele, disse, hoje houve salvação nessa casa. Qual casa? De parede? E as músicas e pregações de Vitória, elas enaltecem a atitude de Zaqueu de ter subido na árvore. Na verdade, ele subiu só para saber quem era. O que mudou a história de Zaqueu é a confissão, a linha da consciência de quem era Cristo. E sempre que eu trato a pessoa de Cristo dando a ele quem ele é, alguma chave espiritual se abre. Zaqueu tratou Cristo de maneira a confessar quem ele era. Olha a porta que se abriu. Quando Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Aí ele fala, os discípulos falam, um dizem que tu és Elias, outros dizem que és João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta, e vocês que andam comigo? O que dizem que eu sou? Para vocês, eu sou quem? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, observando a resposta de Pedro, ou seja, a confissão de quem ele era, falou, portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, é Jesus falando de acordo com a confissão de Pedro. Então, sempre que eu tenho uma revelação de quem ele é, há uma chave espiritual que se abre e em favor daquele que confessa de fato quem Cristo é. Então, vamos cantar como Zaqueu, quero descer, porque subir foi só para curiosidade mesmo. Só acrescentando mais o que o pastor Jefferson falou aí, na resposta de Pedro, aí a pergunta vem. A irmã Silvania, ela gosta de ler a Bíblia. Você viu como é que foi que eu li aqui os versículos anteriores, sempre fazendo pergunta e buscando nela a resposta. Então, a pergunta que vem na resposta que Pedro deu a Jesus. Espera aí, só Pedro teve essa revelação? Por quê? É por isso que as pessoas pegam o êxtase de dizer que Pedro recebeu do Espírito Santo e estava ali todo arrepiado. Irmãos, os discípulos conheciam as Escrituras, então por que só Pedro falou? A Bíblia diz que Deus ele dá, mas ele dá se você busca. Exato. Se você não busca, não tem como você conhecer. E o próprio Jesus falou, né, irmã Silvani? Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito, é o Pai. Espírito do então, Pai. Realmente, assim, é uma questão de... Agora também tem um outro lado.
a quem mais é revelado, mais é cobrado. Com certeza. Porque quando Jesus está com os discípulos lá no Getsemane, os 3, a Bíblia diz que Jesus, olha como é que está no versículo, Jesus vai perceber que eles estão dormindo e diz assim, não pudeste nem velar 1 hora comigo, e ele vai cobrar isso de quem? De Pedro. Dizendo a Pedro, disse, não pode velar nem 1 hora comigo. Por que ele vai falar Pedro? Porque a maior revelação foi para Pedro. Então, se a maior revelação é para Pedro, a maior responsabilidade também é para Pedro. É por isso que a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Não é para ter medo, não, mas a verdade é essa. Se você é exigido, é porque Deus sabe o que você pode oferecer para ele. Vamos para cá, porque se eu for pegar... É verdade, vamos para cá. Então, vamos lá. O versículo 4, 3 é, irmã Ângela? Versículo 2. Pronto, um pleno conhecimento. O versículo 3 diz assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, de que maneira? Pelo pleno conhecimento. De quem? Daquele que nos chamou para quê? Para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Aí as pessoas trazem para o nível terreno, que não tem nada a ver. Para que por elas vos torneis participante de quê? Da natureza divina. Então, eu só me torno participante da natureza divina de Cristo quando eu recebo essas preciosas e grandíssimas promessas que é dada pelo próprio Deus. Mas você observe aqui que a natureza divina é o comportamento do homem. Exatamente, vai completar com o restante do versículo, certo? Para alcançar, para que a gente, recebendo essas promessas, nós passamos agora a ter a natureza divina. De que maneira eu alcanço essa natureza divina? Lê, irmã Ângela. Havendo escapado da corrupção. Você lembra que em 1 João nós lemos aqui, e ele disse que nós tínhamos, em Paulo, não foi? Romanos capítulo 2, que nós tínhamos que permanecer, não foi isso? Trabalhando, fazendo, buscando glória, honra e incorrupção. Então, as pessoas que vão alcançar a natureza divina são pessoas que escaparão da corrupção. De quê? Do mundo. Veja que quando Pedro ele está falando aqui, ele está falando para pessoas que já tinham a natureza divina por haver escapado da corrupção do mundo. E por que eles conseguiram escapar da corrupção do mundo? Por causa das promessas que Deus havia feito. Veja aqui no versículo 4, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Então, foi por causa dessas promessas que o Senhor nos deu, que nós participamos da natureza divina dele, mas para isso é necessário que nós venhamos escapar da corrupção do mundo, pela concupiscência há no mundo. Eu queria deixar só um parêntese aqui. Porque muitas pessoas, assim como eu, a gente lê a Bíblia e tem a palavra concupiscência, mas ninguém tem, assim, a maioria das pessoas passa por cima e não procura saber qual é o significado. Aí eu fui procurar saber, né? Aí tem concupiscência, cobiça de bens materiais, também anelo de prazeres sexuais, tudo que o Senhor condena sobre os prazeres carnais. E outra coisa, essa concupiscência que há no mundo, irmãos, deixa eu explicar logo esse versículo aqui. A gente vai já, abra aí, Tiago capítulo 1, irmã Ângela. Tiago capítulo 1, deixa aí aberto. A gente vai explicar a respeito dessa concupiscência. Vamos lá, o versículo 4, né? Então, as pessoas passam agora a ter a natureza divina porque escaparam da corrupção do mundo, por haver escapado da corrupção, né? Que pela concupiscência há no mundo. Então, ela não terminou, ela ainda está, viu? Porque contém, a concupiscência está, no mundo. Então, essas pessoas são pessoas que escaparam da concupiscência. Muitas escaparam da concupiscência que há no mundo, mas não acrescentaram com diligência o que estava no versículo 5, 6 e 7. Vamos ver?
E vós também, pondo nisto o quê? Vamos ver. Toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal à caridade. O que foi que ajudou aquelas pessoas a não se corromper pela concupiscência do mundo, irmãos? Não é o que está nesse versículo aqui? E vós também pondo nisto o quê? Nas promessas que o Senhor deu, pondo nisto toda a diligência. O que é diligência? Prudência, cuidado. Acrescenta aí, pastor Jefferson, alguma palavra que tenha o mesmo significado? Diligência. Zelo seria... Zelo, pode ser. Pelo que você recebeu, que foram as promessas que Deus deu. Mas para que você possa escapar da corrupção, você precisa acrescentar essas coisas à sua fé. E como é que eu acrescento, irmã Silvânia? É só pela fé? Não, meu irmão. Você tem que mostrar pelas obras. Exato. Você não vai mostrar paciência só pela fé. Você não pode dizer que tem paciência com o teu próximo só dizendo que tem fé. Você tem que mostrar que você é paciente. Você não pode acrescentar o amor fraternal. O que é amor fraternal? Que as pessoas questionaram a respeito do amor ao próximo quando nós lemos aqui em 1 João. O que é o amor fraternal? Não é amor de irmão? Então você não pode mostrar amor de irmão só por fé. Você tem que mostrar as obras. Então quando as pessoas acrescentam isso aqui, a sua fé, as suas obras, elas realizam. Versículo... Vamos lá. 8. Vamos lá. Eu só queria deixar só um parêntese aqui. Em relação a acrescentar a vossa fé, a virtude. As pessoas também passam batida e não procuram saber o que é virtude. Pode falar, irmã. Ciência, temperança, paciência, né, piedade, amor fraternal, caridade. E aí as pessoas passam por cima, mas está em casa. Eu coloquei tudo certinho. O que é porque, na ciência. verdade, Pedro ele não ia colocar detalhadamente cada coisa para a gente passar por cima. Por isso que eu falei, paciência, amor fraternal, cada uma dessas coisas aqui, cada uma dessas promessas, cada uma desses frutos, você precisa juntar com a sua fé. Aí vem a graça, porque se não for a graça, você não junta, irmão. Aí vem o poder da graça, irmão. A graça não é para você cruzar os braços. A graça é para você acrescentar nela, através dela, na sua fé, as suas obras. Vamos lá, irmã, já vamos falar a respeito Tiago. da concupiscência. Leia aí, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos ver o que é concupiscência. Vamos lá. Bem-aventurado o homem, Tiago 1,12, né? 1,12. Que suporta a provação. Porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Certo. Ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Certo. E ele a ninguém tenta. Agora grava esse versículo, viu, irmão? O que é concupiscência do mundo? Veja aí. Para você não dizer que a graça vai lhe dar poder de você cruzar os braços. Porque se você fizer isso, você vai estar sendo tentado todo o tempo, porque você ainda está aqui. Então, se você disser que a graça veio para que você cruze os braços, veja o que é que acontece no versículo 14. Diga aí, irmã João. Cada um, porém, é tentado quando atraído, sim, e engodado, sim, pela sua própria concupiscência. O que foi que aconteceu no Éden? Se você for em Gênesis... Deixa eu abrir aqui. Gênesis, capítulo 2, o versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Aqui já tem uma ordenança do Senhor, não coma. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte aqui, irmãos, não é morte física. Todo mundo sabe disso. Porque Deus, depois que aconteceu isso aqui,
Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden. Mas essa morte significa o quê? Separação. Separação. E nós precisamos entender perfeitamente o que está dizendo esse versículo aqui. Sabe para quê, irmão? Para a gente não trazer o pecado de Adão para os nossos dias. Condenar Adão. Eu estou fazendo um mapa mental, se for a vontade de Deus, para trazer no próximo estudo. Para eu provar, através das Escrituras, que o pecado de Adão não tem nada a ver com o meu pecado hoje. Porque se você fizer isso, você vai anular o sacrifício de Cristo. Aí você anula. Porque Paulo diz assim, que a lei, a primeira aliança, ela serviu de quê, pastor Jefferson? Para o povo que agora saía da primeira para a nova. Serviu de aio. O que é aio? Aio é professor, instrutor. Então, a primeira aliança serviu de guia. Mas não tem nada a ver a primeira aliança com Adão. Eu vou provar segundo as Escrituras. Se você cancelar isso, você vai cancelar as 2 casas de Israel, você vai cancelar o que Deus projetou na vida de Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, você vai anular a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, você vai anular tudo que Deus preparou sobre a humanidade. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, porque o pecado pessoal, o meu e o seu, Deus vai cobrar, viu? Lê Hebreus 9:15. Marca aí, irmã Ângela. Eu ia trazer esses versículos só no estudo, mas já vou deixar preparado para que as pessoas tenham tempo de pegar esse versículo e ler o contexto e se despertar do que está vivendo. Abra aí, Hebreus 9:15. Vamos lá, irmã Ângela. Então, versículo 14, você leu todo? Leu. Não. Agora, da concupiscência? Sim. Que cada um é tentado. Mas saiba de uma coisa, irmão. Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Porque mesmo você sendo tentado, não foi porque você quis, mas por vontade própria. Pedro diz aqui em cima, nos outros versículos anteriores, pela própria vontade de Deus, ele trouxe essas promessas para nós. Olha que glória. Aí você sendo tentado, por causa da graça, você vence. Aí a sua fé é provada. Sabia disso? Vamos lá. Agora eu queria só acrescentar aqui, em relação a Tiago 1, Sim. no versículo 14, que Sim. cada um, porém, é tentado. Isso. Né? Quando atraído Isso. e engodado pela sua própria concupiscência. Por isso que eu fui para Gênesis. Sabe por que eu fui para Gênesis? Qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Está aqui, Adão. Árvore do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Não é isso? E a árvore da vida. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que a Eva não pegou o fruto da árvore da vida? Pegou logo do conhecimento do bem e do mal? Porque foi pela qual ela foi atraída e engodada. Justamente. No caso, criou nela um desejo, que nem aqui no versículo 15. Então, a concupiscência, Sim. havendo concebido, Sim. ou seja, tendo o desejo, Certo. dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E por que você leu lá em Adão? O que é que tem a ver? Eu sei que tem muita gente perguntando isso. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Deus disse aqui estão as 2 árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi essa a ordem que Deus deu. Mas veja qual é a resposta que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo, ela foi atraída, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradar os olhos e desejável. Veja quanta coisa ela viu naquela árvore. Desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a Adão. Ela foi engodada. Então, cuidado, porque a concupiscência ainda está no mundo e você ainda está aqui. Então, você precisa vencer. Você vence por causa da graça, mas junta a sua fé e acrescente isso aqui, as suas obras. Vamos lá? Hebreus 9:15, Ou é o outro agora? Eu devia deixar esse versículo para o estudo, porque se eu lançar aí, ainda pode pegar os pedaços da Bíblia e cortar. Vamos deixar para o estudo? O sétimo. Então, vamos lá, versículo 8. Versículo 8. Depois que ele fala tudo isso, aí ele diz assim no versículo 8. Porque se ele não está obrigando você a fazer.
Porque se fosse obrigando, ele dizia assim, porque haja em vocês esses frutos. Mas ele diz assim, porque se é condicional em vós houver, se ele está dizendo assim, é porque pode não existir. E aumentar, veja, ele ainda aumenta. Tem que existir para poder E aumentar. progredir. Aumentarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. Em quê? No pleno conhecimento de quem? Do nosso Senhor Jesus. Meu Deus. Agora eu vou dizer uma coisa que eu sei que, misericórdia, mas os meus lombos já estão cingidos. Elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento, se isso existir em você. Mas isso pode existir se eu não praticar para poder conhecer a Deus? Não, ele diz que preciso acrescentar a minha fé a essas coisas. Elas precisam aumentar, ela tem que haver na minha vida e aumentar. Para quê? Para que eu não fique ociosos e nem frutíferos. Em quê? No pleno conhecimento de Deus. Agora eu pergunto, você vai exercer o fruto da paciência com quem? Com Deus, é? Ou é com seu próximo? Você vai usufruir do fruto do Espírito, do amor fraternal com quem? Com Deus, é? Diga a outra irmã, já me ajude. A temperança. Com quem? Com Deus, é? A caridade e a piedade, que são coisas diferentes. O domínio próprio. Ah, você vai dominar Deus. Alguém diz que das duas, uma, ou você tem domínio próprio ou tem demônio próprio. Ah, é forte, é forte. Essa é forte, pastor Jefferson. Seria mais ou menos isso. Eu acho que essa pessoa aí que falou essa frase estava meio revoltada. Talvez ela tenha, um dos dois. O versículo 9 diz assim, pois aquele em quem não há estas coisas, que coisas? Os frutos, junto com a fé, misturado com a obra, é cego. Meu Deus. Então, quem são esses cegos aqui? Vamos ver. Não havendo ao longe... Ah, já termine de ler aí, abençoada. Versículo 9. Vendo somente o que está perto. Certo. Havendo-se esquecido da purificação Aí. dos seus... Stop. Retorne mais um pouquinho, bem devagarzinho. Pronto. Olha, primeiro ele diz que essas coisas têm que estar na pessoa para que ela alcance o pleno conhecimento nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se não existir essas coisas, a pessoa é cega. Não é isso? Vá, continue. Quem são esses cegos? Então, vendo somente o que está perto. Certo. Será que esses cegos são pessoas que estão fora do contexto da igreja, irmã Ângela? Não. Vamos ver, irmã Ângela. Termina aí, vá, de ler. Havendo-se esquecido... Quem foi que se esqueceu? O Quem povo. conhecia. As pessoas que ele estava escrevendo, Quem né? conhecia. Vá, havendo-se esquecido Da vá. purificação Meu Deus. dos seus antigos pecados. E agora? Eu não disse, irmã, que o pecado era de Adão. Não é não, meu irmão. Vou mostrar, minha irmã, que não é. Vou mostrar que não é. Havendo-se esquecido da purificação. Deixa eu perguntar uma coisa. Lá no Jardim do Éden já existia, era a purificação dos pecados, era? Existia sacrifícios para que o sangue fosse aspergido na arca, era? Será que tinha arca lá no Éden? Não havendo ao longe, porque aqui a minha tradução é meio diferente da irmã Ângela, mas essas pessoas que já não praticavam mais esses frutos em suas obras, o que foi que aconteceu com ela? Ficaram cegas porque Porque havia deixaram se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aí eu pergunto, como é que nós somos purificados? Não é pelo sangue de Cristo? E como é que essas pessoas se esqueceram? Não foi porque deixou de praticar e deixou de que esses frutos fossem aumentando em sua vida cotidiana, não foi? No seu dia a dia, no seu dar um bom dia, a paz do Senhor. Essa semana eu tive que dizer assim um áudio no grupo do WhatsApp. Irmão, você tem motivo de dar glória a Deus? Diga assim, obrigado, Senhor, por mais um dia.
tem que aumentar, irmão. Seja o que for, aconteça o que acontecer. O nosso Deus, ele é Deus. Ele não deixa de ser. Amém? Pastor Gerson, veja aí o horário, abençoado. Eu quero só acrescentar Vou deixar aqui, então a irmã Ângela e depois eu passo para a irmã Gilvã. Eu quero só acrescentar aqui em 2 Pedro. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Olha aí, se você não fizer, você não tem entrada no reino não, viu? Vocês que estão esperando os 1000 anos de reino, viu? Cuidado aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Para você aí. Para resgatar o que se... Aleluia, glória a Deus. Olha que estudo maravilhoso desta tarde, né? Para a semana tem mais, né? Em nome de Jesus. Aqui eu gostaria que os ouvintes desta programação compartilhem, cada vez que você compartilhar, mais pessoas vão ter o conhecimento da verdade da palavra do Senhor. Eu peço para compartilhar, não é para que a gente fique cheio de visualizações, não. É para alcançar mais almas, irmãos. Porque tem muitas almas que dependem de mim e dependem de você também, para se chegar a Jesus. Então, compartilhe essa live em nome de Jesus, viu? E eu gostaria também de anunciar o culto de rua amanhã, será na Taiçoca de Fora, ali por trás daqueles prédios novos que fizeram ali, antes da delegacia do Fernando Collor, viu? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos terminando mais um programa Ceifeiros de Cristo e eu passarei agora para a irmã Silvani fazer a oração final, agradecendo a Deus por tudo e aos ouvintes da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua graça revelada a nós. Obrigado porque ela mostra o teu amor sobre a humanidade, independente, Senhor, das nossas obras. Obrigado, meu Deus, porque antes que isso viesse a acontecer, o Senhor preparou boas obras para que nelas nós pudéssemos andar. Agradecemos por esta tarde, pela vida do pastor Jefferson, que tem nos ajudado, e sei que o Senhor tem sido Deus provedor em todas as áreas das nossas vidas. Nos concede uma semana de paz a cada ouvinte que nos ouve, que as bênçãos e as riquezas do Senhor possam ser multiplicadas sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Está terminado o programa. Amém. Este foi mais um programa Ceifeiros de Cristo. Até o próximo programa. Baixe agora no Play Store o aplicativo Riave Gospel e ouça nossa programação, ministração, louvores e informação. Web Rádio riavegospel.com, o canal da comunhão, sua frequência online.